Bom, justiça é um conceito abstrato que se refere a um estudo ideal de internação social em que há um equilíbrio que por si só deve ser razoável e imparcial entre ambos os interesses, riquezas e oportunidades entre as pessoas envolvidas em um determinado meio social. Trata-se também de um conceito presente no estudo do direito, da filosofia, da ética, da moral e da religião. Suas concepções elas são aplicadas e variam de acordo com o contexto social e sua perspectiva interpretativa, sendo comumente alvo de controvérsias entre pensadores e estudiosos. Na Grécia Antiga, a justiça é representada por uma deusa, Temis, mais tarde Dice, que era representada de olhos abertos. Já em Roma Antiga, a justiça ela era representada por uma estátua de olhos vendados, cujos valores eles seriam: todos são iguais perante a lei, todos têm as garantias legais, ou ainda, todos têm direitos iguais. A justiça ela deve buscar a igualdade entre os cidadãos, e ela também é uma das 4 virtudes cardinais. E ela, segundo a doutrina da Igreja Católica, consiste na constante vontade de firmar a Deus a igualdade entre todos os cidadãos. As primeiras concepções a respeito de justiça surgiram na Grécia Antiga, para representar uma personificação de uma integridade moral relacionada ao Estado e ao governo. Aristóteles ele defendia a justiça como sendo uma igualdade proporcional, tratamento igual entre os iguais e desigual entre os desiguais, na proporção da desigualdade. Na Idade Média, Tomás de Aquino entende que não há um código incondicionado ou absoluto de uma justiça invariável, tendo em vista que a razão humana é variável. Já Hans Kelsen, um pensador moderno, representa a justiça como sendo uma ideia irracional. Por mais indispensável que seja para a ação dos homens, não se trata de um conceito sujeito à cognição. Kelsen enxerga a justiça como sendo um julgamento subjetivo de valor, que não pode ser analisado cientificamente. E essa foi um resumo da evolução da justiça com o decorrer dos anos, e como as pessoas elas mudaram o seu pensamento a respeito dela. Eu vou falar um pouco de métodos de julgamento. Vamos lá. Basicamente, dando um pequeno contexto, o julgamento ele deriva diretamente da palavra justiça, né? E ele quer dizer basicamente você separar, fazer um corte aí do que é bom e do que é ruim, do que deve ser tomado e do que não deve. Então ele serve mais ou menos como uma faca que divide um conceito entre bom e ruim, entre a necessidade de tomar algum tipo de ação ou não. O conceito de julgamento está presente na sociedade desde praticamente sempre. Os antigos egípcios eles tinham até mesmo uma cultura onde eles eram julgados no fim da vida deles, colocando o peso do coração deles contra o peso de uma pena numa balança. O coração teria que ser mais leve do que a pena para que fosse concedida a salvação. Outro método de justiça, para dar um contexto histórico, seria o método do ditado de Hammurabi, né? Que é olho por olho, dente por dente. Então, aquilo que você vai fazer tem uma consequência igual e oposta, né? Aqui no Brasil, os métodos de julgamento, eles basicamente são estabelecidos dependendo da gravidade do crime. No Brasil não existe pena de morte, portanto a pena máxima seria, entre aspas, prisão perpétua, já que também não é permitido então se dar vários anos de prisão cometidos para crimes onde são realmente muito graves, então crimes hediondos, massacres e todo tipo de coisa ruim, realmente ruim. No caso da infração de algumas leis mais leves, a pena pode ser desde um pagamento de algum tipo de fiança ou cestas básicas, até 2, 4, 6, enfim, por aí vão anos de cadeia, né? Prisão. Também pode ser estabelecida a prisão domiciliar, onde a pessoa ela fica presa na própria casa com uma tornozeleira eletrônica, sem ser permitida saída nenhuma, e semiaberto, onde a pessoa ela sai durante o dia da cadeia para poder trabalhar, enfim, e durante a noite ela volta para ser presa novamente. Os métodos de julgamento brasileiros eles costumam demorar bastante para serem executados, afinal o sistema judiciário brasileiro está completamente repleto de
notificações o tempo todo e costuma ser bastante burocrático todo o processo. Bom, eu vou falar um pouco sobre o papel da justiça dentro do Estado. O Poder Judiciário, ele é um dos 3 poderes do Estado moderno. Ele é exercido pelos juízes e tem a capacidade e o dever de julgar de acordo com as regras da Constituição e as leis criadas pelo Poder Legislativo em um determinado país. Segundo a Constituição Federal Brasileira, no seu 2º artigo, diz que são poderes de união, independentes e harmônicos entre si os poderes judiciário, legislativo e o executivo. Mas a gente sabe que na prática não é bem assim que funciona no nosso país, porque além das grandes falhas no poder legislativo e no executivo, o poder judiciário ainda é um grande palco para as maiores injustiças que acontecem entre os 3 poderes. Para a gente ter uma pequena noção disso, no ranking mundial de eficiência de aplicação da justiça, o Brasil ficou na 67ª posição. A principal função do Poder Judiciário é garantir os direitos do cidadão, promovendo a justiça e resolvendo prováveis conflitos que venham a surgir dentro da sociedade. Isso acontece através da apuração, do julgamento e da punição. Mas, como mencionado anteriormente, o que acontece na realidade é um pouco distante do que realmente seria planejado. Porque hoje em dia, no caso, a justiça ela deveria ser imparcial, mas hoje em dia a gente pode perceber que o preconceito e a discriminação, seja ele racial ou classista, ele está presente e ele contribui muito nas decisões de muitos juízes pelo Brasil afora. Eu vou falar um pouco sobre o conceito fundamental da justiça. Lembrando que eu fiz a minha pesquisa baseada num filósofo americano chamado John Rawls, que dedicou a vida inteira dele para estudar sobre isso. A justiça é a primeira virtude entre as instituições sociais. E para que se tenha uma sociedade promissora, é necessário ter um contrato justo entre o Estado e o indivíduo. E para que essa justiça seja mantida, é necessário ter um tratamento igual entre as necessidades de ambos os lados. E para assegurar esse tratamento justo, as instituições têm que ser acessíveis e redistribuir aonde for necessário, para assim produzir então uma sociedade promissora. E para que haja justiça, ela precisa ser considerada justa de acordo com alguns princípios de igualdade, e seriam esses 2 principais princípios, a liberdade e a igualdade. No primeiro princípio, o da liberdade, todas as pessoas têm as mesmas demandas para liberdades básicas, como por exemplo, beber água. E o segundo, o de igualdade, as desigualdades sociais e econômicas devem ser ordenadas de tal forma que, dentro de uma faixa razoável, sejam benéficas para todos e, ao mesmo tempo, sejam vinculadas a posições e cargos acessíveis a todos também. O Poder Judiciário é um dos 3 poderes do sistema político brasileiro. Ele é responsável por julgar e aplicar as leis no país. Porém, esse importante poder está passando por sérias dificuldades. O sistema brasileiro ele é considerado um sistema moroso, ou seja, um sistema que não consegue atender todas as demandas da justiça dentro de um ritmo necessário. Segundo o relatório Justiça em Números de 2016, o Poder Judiciário terminou o ano com quase 74 milhões de casos em tramitação. Esses números eles mostram a situação do cenário atual, que com esses altos números de processos, os quadros dos funcionários, esses índices de produtividade, são fatores que explicam a demora do nosso sistema, que por consequência cria um sistema muito caro e pouco eficiente. Outro fator que é responsável pela essa alta morosidade do sistema é a quantidade de ritos burocráticos que tem. Por exemplo, o tempo de gaveta, que é quando um processo ele fica travado, esperando alguma coisa acontecer, que, por exemplo, tem um processo e ele tem que encontrar alguma testemunha. Então, durante esse tempo, esse processo vai ficar engavetado, travado. E outra situação é a demora para sair sentenças, que é um problema que afeta o sistema inteiro. Hoje leva, em média, 4 anos e 4 meses para que um processo saia da Justiça Estadual, ali da primeira instância, até o final, no seu julgamento. Leva esse tempo de 4 anos. Algumas alternativas para resolver já foram colocadas em prática, para tornar o sistema brasileiro menos demorado. Foi adicionado mais tecnologia, já informação de processos, aplicação de novos mecanismos
Isso tem ajudado, entretanto, não impediu o sobrecarregamento do sistema em geral. E essa morosidade, ela ainda deve ser atacada por outro lado, essa demora, atacado por outros ângulos, como mudanças nas leis, deixando mais claras, mudanças no Código de Processo Civil e entre outros fatores que precisam ser modificados para ocorrer uma melhora em geral.